nomeação burnout surgiu em 1974, uma condição que tem relação com o ambiente de trabalho. A primeira ideia que as pessoas têm é que a carga de trabalho é excessiva. Né? Isso existe também, mas não é o principal. As pessoas que se sentem validadas pelas suas qualidades, pela sua performance, tendem às vezes a acelerar essa performance. Olá, sejam muito bem-vindos ao Entre Sinapses, o podcast de psiquiatria da Faculdade São Leopoldo Mandic. Se você tem interesse em temas muito legais sobre saúde mental, vem com a gente, porque essa temporada a gente vai falar de muita coisa interessante. Eu sou a Renata Bidala, médica psiquiatra e uma das coordenadoras do curso de pós-graduação médica em psiquiatria da Mandic. E estou aqui com o meu colega. Eu sou o Celso Garcia, sou professor na São Leopoldo Mandic, sou outro coordenador da pós-médica em psiquiatria. E nesse episódio nós vamos falar sobre um tema extremamente importante e muito atual, que é burnout. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui uma especialista, uma autoridade nesse tema, que é a doutora Tânia Vick Freire de Mello. A Tânia, ela é psiquiatra, é formada na Unicamp, fez toda a carreira dela lá, fez doutorado em linguística e tem uma experiência vasta atualmente em atendimento de estudantes universitários na Unicamp. Mas eu queria deixar para a Tânia falar um pouco sobre a formação dela, porque tem mais coisa que você faz, não é, Tânia? Sim, faço muitas coisas. Primeiro, é uma satisfação estar com vocês aqui, né? O Celso, colega de longa data, a Renata, colega mais recente, para falar de assuntos que me interessam muito, que empolgam a gente, né? Além de fazer, coordenar o serviço que atende todos os estudantes da Unicamp, eu participo na Unicamp, né, da Comissão de Gênero e Sexualidade, que está dentro da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, da Câmara de Mediação e Ações Colaborativas, e a gente faz a assessoria toda para a universidade em todas as situações que tenham relação com saúde mental. Né? E fora da Unicamp, né, eu tenho meu consultório, tenho uma consultoria que presta assessoria em saúde mental para empresas, daí né, o assunto, né? E tenho uma família também, né? Tem 2 filhos jovens, né? Tem uma vida além da medicina. Exatamente, né? Então vocês já podem ver que para falar de uma carga enorme, né, burnout, como é que a gente faz todas essas coisas e não tem burnout, né? Eu acho que começamos o assunto por aí, né? E você teve uma formação em psicanálise também, né? Sim. Antes de fazer a minha pós-graduação, eu fiz uma formação em psicanálise aqui em São Paulo, né, viajando na Escola Brasileira de Psicanálise. Legal. Então, a gente já está vendo como a formação é bem legal. Né? Acho que o papo vai ser bom. Vai ser bom. Mas, Tânia, começando a falar sobre burnout, então, eu queria que você falasse do conceito, porque a gente tem ouvido falar muito mais de burnout hoje em dia, né? Mas o burnout deve ter existido antes, não é? Então, como é que foi a evolução desse conceito do burnout ao longo do tempo? O conceito mesmo, ele surgiu, né, a nomeação burnout surgiu em 1974. Foi um psicanalista, o Freudenberg, que observou esse fenômeno em profissionais de saúde. Então, a primeira categoria em que isso foi observado, depois vieram os bombeiros e os policiais, mas eram profissionais de saúde que cuidavam de dependentes químicos. Né? Então, estavam no ramo de saúde mental. Então, e Tânia, burnout é uma doença? Não, burnout é uma condição. Eu acho que está se falando muito mais porque entrou no Código Internacional das Doenças recentemente, né, no CID-11 entrou, mas foi feita uma diferenciação, porque antes se tratava do tema falando de esgotamento. Né? Então, existem esgotamentos. Né? Quem é mãe de 2 sabe que né, a gente tem esgotamentos. Né? E outras, né, mãe que trabalha, enfim, todas essas coisas que a gente sabe de sobrecarga. Mas com condição, como doença, né, entrou com a sua especificidade de ser uma condição que tem relação com o ambiente de trabalho, com a gestão do ambiente de trabalho, né, com a interação entre o sujeito que trabalha e o seu ambiente de trabalho. Então, aí se teve esse entendimento, né, a OMS teve esse entendimento de que certas combinações, né, da pessoa que está trabalhando com o seu ambiente de trabalho e a gestão desse ambiente pode causar um adoecimento. Mas é muito diferente dos outras condições que estão no Código Internacional das Doenças, que tem mais a ver com transtornos mentais.
Isso é uma coisa importante da gente diferenciar. Mas, por exemplo, a pessoa pode ser afastada do trabalho com o diagnóstico de burnout? É um adoecimento. Tá. É que ele está relacionado com a condição de trabalho. A gente pode até pensar que tem certas condições subjetivas ou certas situações que podem levar uma pessoa a ser mais suscetível a ter um burnout. Né? Mas eu acho que é importante porque como a sintomatologia pode, em alguns momentos, parecer com transtornos ansiosos, em outros momentos, já quando, né, o pavio já está queimado mesmo, parecer com depressão, é importante fazer essa diferenciação. Mas sim, as pessoas podem se afastar e agora tem até né, uma regulamentação do governo atualmente pedindo, né, para que as empresas tenham aí uma adequação à atenção à saúde mental, né? Isso estava para começar agora no final de junho, mas foi postergado para as empresas poderem ter aí o tempo, né, de ter condições de acessar o ambiente para saber se o ambiente está psiquicamente saudável ou não e de implementar algumas medidas para que se evite, né, que ocorra o burnout. Isso vai se tornar obrigatório? Sim, estavam numa negociação para, acho que talvez daqui a um ano, mas isso já está regulamentado. Ah. Tem algumas empresas que já têm essa preocupação. Tem. As empresas para as quais eu presto consultoria já estão se preocupando com isso há mais tempo. Né? Então, sim. Acho que desde a pandemia, né, o pessoal começou a se preocupar bem mais com isso. Né? Eu acho que a gente fala mais sobre burnout, né, nos últimos anos e a gente sabe que tem uma intersecção de sinais e sintomas com outros transtornos mentais, né? Por exemplo, depressão, ansiedade. Aí eu queria... acho que é importante você falar um pouquinho o que caracteriza o burnout. Como que uma pessoa pode pensar assim, não, isso que eu estou sentindo é burnout e não é depressão, não é ansiedade? Muitas vezes está muito ligado a situações do trabalho. Tá. Quando começa, depois isso pode, às vezes, né, se a pessoa entrar num estado mais de esgotamento mesmo, às vezes ela perde o engajamento até para outras coisas, mas começa dentro do ambiente de trabalho. E muitas vezes começa como se fosse uma ansiedade mesmo, sabe? Assim, na hora de aquele complexo do domingo no fim da tarde, pensar que você vai ter que trabalhar no dia seguinte. E aí a pessoa começa a ter algumas manifestações que podem ser psíquicas e podem ser físicas em relação à ideia de estar no ambiente de trabalho. Então, aquelas manifestações psíquicas, né? Pensar muita coisa ao mesmo tempo, antecipar cenários que podem causar algum tipo de ansiedade ou estresse e projetar esses cenários catastrofizando, que é uma coisa que parece um pouco com ansiedade, né? Quem tem um transtorno de ansiedade às vezes fica, né, tem esses sintomas. E começar a acelerar e não ter muita noção do que é prioridade, do que é para ser feito depois, né? Então, a pessoa está ali nesse ambiente e começa assim, abre um monte de janela, né? E vai se esgotando nisso, né? Alteração de sono, essas, né, num primeiro momento, que parece um pouco com uma ansiedade antecipatória. Conforme a pessoa vai ficando exposta, né, ela vai se esgotando mais, e aí começam outros aspectos que podem ser assim, um desengajamento mesmo. Aí você vai desse estresse, dessa prontidão para reagir a uma situação estressora, por um desengajamento. Então, assim, a pessoa já vai ficando indiferente, né? Coisas que antes causariam preocupação, né? Uma entrega, né? Ou estar no trabalho, ou estar numa reunião, a pessoa vai desengajando, cria até uma certa... né? Se coloca ali, né? É um termo que nem sempre eu gosto muito de usar, porque se usa assim, uma certa posição de cinismo, né? Mas eu acho que tem muito mais a ver com uma blindagem mesmo. Aquilo está tanto que a pessoa se... Acho que o distanciamento é um termo mais legal, afetivo, né? Uma né? indiferença, né? E aí até que a pessoa chega naquele ponto que ela não consegue mais, né? E levantar para ir para o ambiente de trabalho. Uma evolução de um burnout não detectado precocemente e não manejado pode ter esse desfecho. São sintomas inespecíficos, então, né? São sintomas... Para a gente conseguir identificar a condição, você precisa fazer a correlação com a situação do trabalho, com o estresse no trabalho. Sim. Mas é possível o indivíduo desenvolver um quadro de burnout não porque está sendo muito estressante, mas porque está sendo muito... sem motivação, sem propósito, sem ele se sentir inútil, né? Sem nenhuma necessidade. Existe isso?
Sim. Se a gente pensar que o burnout, né, quando se fala de adoecimento no trabalho, a primeira ideia que as pessoas têm é que a carga de trabalho é excessiva. Né? Isso existe também, mas não é o principal. Se a gente pensar, né, lá no conceito inicial, né, então eram profissionais de saúde que estavam lidando com pessoas com dependência química, que é uma das condições mais difíceis de tratar. Né? Eu acho que na psiquiatria a gente tem muitos desafios. Os desafios são bons porque, como a gente viu, né, as frentes são tão variadas. Né? E eu sempre brinco lá na Unicamp, né, eu colaboro lá também no departamento, né, e dou supervisão para os residentes lá, e a gente brinca com isso, que é de dizer assim, né, na psiquiatria de monotonia a gente nunca vai padecer. Porque é rico, porque a gente vê de tudo, porque, né, a gente tem que ter a técnica, tem que ter a parte médica, mas tem um algo a mais. É isso que torna a coisa tão interessante, né? E por isso que a gente enfrenta esses desafios que vamos, né, acolher e tratar pessoas com dependência química, que é uma das coisas mais difíceis, né, de se abordar. E se você vai com aquela ideia de que você vai fazer uma intervenção médica e vai curar, né, isso pode causar, né, um esgotamento, porque isso não vai acontecer dessa forma. A gente não tem todos os meios. Se a gente for comparar, por exemplo, né, em termos de cura, né, com os nossos colegas infectos, é uma beleza. A pessoa tem uma infecção, você dá lá um antibiótico, a pessoa cura. Isso é cura, né? Tempo, né? Em pouco tempo, né? E a pessoa vai Ou é sair. bem previsível o tempo, né? 14 dias, acabou o antibiótico. A pessoa teve uma apendicite, o cirurgião vai lá, faz uma intervenção cirúrgica e a pessoa está boa, né? Na psiquiatria não é assim. Embora a gente tenha que ter o chapéu de médico, a gente sabe que nós temos que lidar com outras coisas. Então, se naquele momento a expectativa era de um desfecho, né, nesses moldes de cura para uma dependência química, as pessoas iam se frustrar. Então, acho que tem a ver com isso. Então, se você, por exemplo, né, ainda falando um pouco, né, da questão médica, mas a gente viu muito na pandemia. Se você precisa fazer um trabalho, você sabe o que você tem que fazer, mas você não tem as condições ideais para fazer, você pode se esgotar. Né? A carreira médica, ela pede muitas horas de dedicação, de estudo e de trabalho. Mas se a gente está fazendo as coisas com as condições, a gente aguenta muitas horas. Todos nós passamos por isso. Mas porque você está achando que aquilo é interessante, que você tem propósito naquilo que você está fazendo, e você tem que ter as condições. Então, você está num ambiente de trabalho que te valorize, que você tenha todos os mecanismos aí para fazer a melhor intervenção possível da forma mais ética. Ok, mas nem sempre é assim. Então, se a gente pensar no trabalho, muitas vezes, e aí eu vou falando um pouco até da experiência daí na consultoria mais empresarial, então você tem, por exemplo, né, alguém que tecnicamente é muito bom. A gente vê muito isso nas carreiras de TI, por exemplo. A pessoa tecnicamente é muito boa. Ela vai progredindo. Aí chega uma hora, quando a gente pensa, né, na carreira em Y, que para essa pessoa progredir mais, ela vai ser colocada como gestora de um ambiente. Né? E muitas vezes, assim, será que aquela pessoa, naquele momento, está preparada para assumir um cargo de liderança? Ele sabe tudo da parte técnica. Mas se não tiver esse preparo, se essa progressão for automática, a gente vê principalmente, né, nos cargos de liderança no início, né, que a pessoa se desgasta, porque ela tem que lidar com gente, ela não está lidando mais só com a parte técnica. Então, ali, por exemplo, essa é uma tensão que, quando é dada no ambiente de trabalho, você evita um gasto de energia enorme. Então, sim, a pessoa sentir que tem propósito, que ela tem as habilidades e que ela tem respaldo para desenvolver suas competências, né? Porque muitas vezes você assumir uma nova tarefa, ela não é a linha de chegada, ela é o começo de de uma outra etapa, e muitas vezes a pessoa vai precisar. Né? Você está me fazendo lembrar de uma situação que acho que você também vive, né, Renata? Dos médicos recém-formados e que começam a se frustrar porque ainda não avançaram, né, numa especialização, numa residência, numa pós, e que ficam se sentindo pouco eficientes, né, no seu trabalho porque não tiveram um aprofundamento. E mesmo que não fossem fazer, né, uma residência, que ainda não tem experiência de vida mesmo. E aí a rotina do trabalho cobra, né, e eles se sentem menos competentes do que acham que deveriam ser, né, e aí sofrem. Né? Isso é uma coisa que a gente tem visto bastante. Ou mesmo quando a gente se sente impotente, assim, por causa das condições de trabalho que não são tão adequadas, né? Sim.
Mas, Tânia, achei interessante que você falou que então a gente pode começar a pensar em fatores de risco e proteção, digamos assim, né? E aí tem alguns fatores que são do ambiente de trabalho, mas tem fatores que são da pessoa, Sim. né? O que faz um ambiente de trabalho ser mais propício a causar burnout? Quais são esses fatores do ambiente? E depois acho que a gente pode falar um pouco dos fatores pessoais. Eu acho que ter um acompanhamento, né, de como aquele indivíduo funciona e como é que ele está em interação com o ambiente, né, e aí isso é tarefa da liderança, né, muitas vezes, né, dentro de uma organização, né, uma empresa, né, perceber como é que aquele sujeito interage, quais são as características e ir manejando isso de maneira que essa trilha seja a melhor possível. Crise, problema, todo mundo vai ter. Isso existe. Não é que você não quer, não tem. Tem crises que são evolutivas. A gente sabe disso. Então, não é que não vai ter ansiedade, que não vai ter dificuldade, que não vai ter frustração. Mas aonde as expectativas estão muito desalinhadas é que é o problema. Então, ter uma noção do que aquele sujeito que está ali espera daquele ambiente, né? O que é possível dentro daquilo, né? E aí ir alinhando, né? No caso né? do desenvolvimento de carreira, é isso, né? Você entender e junto com aquele trabalhador pensar como ele vai construir aquela trilha. Aí tem muitas empresas que fazem isso já, né? Assim, então, como é que você se vê aqui? Como é que você vai, né? Progredir e perceber como é que está o grau de expectativa. Porque, assim, não é que você vai atender todas as expectativas, elas precisam estar alinhadas, né? Você está falando, Celso, né? Do pessoal recém-formado, né? Infelizmente, para eles, eu acho que tem muitas vantagens. A tecnologia, as redes, elas facilitaram muito. Por outro lado, elas criaram ideais que são muito difíceis de se atingir e uma expectativa de que as coisas vão acontecer em tempo real. Sim. Né? Então, a gente pensa, né? Eu estou aqui falando, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Quanto tempo a gente levou para fazer tudo isso? Construir esse currículo. E a gente era tranquilo nesse aspecto, porque a gente sabia assim, não, né? Às vezes a gente olhava e falava assim, nossa, será que um dia eu vou ser como meu professor, né? Como meu chefe, como agora hoje em dia o pessoal vê tanto nas redes como esse profissional que está aí mostrando, né? Falando também. Mas a gente sabia que a gente tinha um tempo para fazer isso, né? E hoje em dia existe essa ideia de que isso tem que ser muito rápido. E aí a pessoa fala, nossa, eu não estou tendo, né, todo esse sucesso que eu imaginei que eu fosse ter, então eu estou, né, tô mal, né? Então estou perdido, né? E aí isso tensiona muito os médicos recém-formados, todos os profissionais recém-formados. Sim. Né? Sim. E você acha que existem fatores de vulnerabilidade para pessoais, né? E aí a primeira coisa que eu pensei foi alguns profissionais, né? Porque o primeiro relato foi entre profissionais de saúde mental. Se não me engano, eram enfermeiras, não era? Eram profissionais de saúde, isso. Depois teve bombeiro e hoje, quem são essas pessoas? A primeira profissão que me vem na cabeça, que uma vez eu atendi um paciente nessas condições, era profissional que trabalha em plataforma de petróleo. 15, 20 anos atrás, ele vinha saía da plataforma a cada 3 meses, né? O tempo todo ficava lá. Mas deve ter outras profissões, né? Tem. Eu acho que aí eu acho que é interessante a gente falar sobre as profissões e depois sobre as pessoas nas profissões. Como a gente falou, assim, é uma interação entre o indivíduo e o ambiente. Então, indivíduos também podem ter características que, se eles não reconhecem em si, isso pode criar um esgotamento. Se a gente pensar do ponto de vista do trabalho em si, sim, né? O trabalhador da plataforma de petróleo, sim. Em termos de volume, né? São os médicos, enfermeiros e os professores. E vocês aí estão... Professores. A gente só não é enfermeiro. Porque tem a ver com carga de trabalho, porque tem a ver com essas condições, né? Mas se você pensar, por exemplo, uma profissão, uma função desempenhada nesse esquema, você tem muitas quebras. Então, a pessoa sai de casa, ela vai para um ambiente onde ela não tem os outros fatores que são protetores ou promotores de bem-estar, né, psíquico. Então, né, a pessoa sai da casa, deixa a família, vai para a plataforma, fica lá. A rotina de sono fica toda diferente, né? E aí a pessoa volta. Então, é uma pessoa que está tendo o tempo todo que se adaptar, né? E tudo bem que existe aí uma escala, né, numa previsibilidade, mas a pessoa tem que estar lá e,
né, tomando decisões numa situação de risco. Então, eu acho que é avaliar quem é que se adapta melhor a esse tipo de rotina, né? E acho que para todas as outras profissões também, né? Hoje em dia, ser professor tem muitos desafios, né? Porque antes, né, se tinha uma ideia de que, né, o professor era autoridade, né? A autoridade era validada por todos, né? Então era mais fácil, embora isso pudesse causar né, outros sofrimentos, mas e você tinha um domínio, né, do ambiente, né? E muito vertical o ensino, né? E o mundo foi mudando muito rápido e isso ainda não, né? Então você tem que estar numa sala de aula com toda a informação, ao mesmo tempo você tem que manejar questões ali onde você vai ter que ser mais horizontal na hora de passar o conhecimento, porque as formas mais verticais não funcionam para essas novas gerações, mas existe um tempo para isso, né? Então, essas profissões onde, né, o que você tem de bagagem, você precisa o tempo todo estar se atualizando, a gente pensa nisso como condição de trabalho. Então, é corrido, né? É exigido, né? E se a gente pensar em professor de nível mais, daí no ensino universitário mesmo, além do conteúdo técnico, além de tudo isso, a pessoa tem que administrar, a pessoa tem que pesquisar, tem que conseguir financiamento para a sua pesquisa, né? Senão a coisa não roda. Então, são muitas tarefas que nem sempre o profissional foi preparado, né, para fazer. A gente pensar que a maior parte dos bacharelados não exigem que a pessoa tenha alguma noção de licenciatura, isso é visto ali na pós-graduação dentro de cada área, esse profissional sofre também por ele não ter estratégias que, se ele tivesse aprendido, ele lidaria muitas vezes com algumas situações que aí impactam, aí a gente traz um pouco essa discussão para né, a situação do curso universitário, né, que não precisaria se gastar tanta energia, se pudesse fazer um manejo, né, ter estratégias de manejo, que o pessoal muito tempo achou assim, se você tem só conhecimento técnico, você é capaz de ensinar, né? Mas a gente está sendo cada vez mais desafiado, né, a entender outras formas de aprendizagem para poder transmitir o conhecimento. Então aí os professores, né? Os pós-graduandos também, né? Acho que uma vez a gente conversou, eles também sofrem bastante, né? Sofrem porque o pós-graduando, ele não é nem um profissional formado, mas ele não é um estudante também, ele é cobrado de todos os lados. Né? Então, a pós-graduação, principalmente no Brasil, funciona assim. Né? As agências de fomento, a maior parte delas são agências públicas de fomento. Então, você tem um contrato e você precisa cumprir. E se você decide no meio do caminho que não era bem aquilo que você queria, você está sempre sendo ameaçado de que você tem que devolver essa bolsa. Devolver o que você recebeu, né? Você recebeu, tem um investimento público. E é uma fase, né, em que a pessoa também está investindo em outros aspectos da vida. Né? Então, é casamento, às vezes são filhos novos. Então, essa balanço, esse equilíbrio entre a carga de trabalho e a vida pessoal pressiona muito, né, o pós-graduando. Né? Porque ele tem prazo, ele tem que entregar. A remuneração da pós-graduação não faz jus ao número de horas, a carga de trabalho. E muitas vezes o pós-graduando ainda tem que escutar assim, nossa, mas você só estuda ou você trabalha também? Então, tem tudo isso, né? Os professores às vezes escutam isso também. Né? Mas você só dá aula. Eu acho que assim, a gente vive num mundo que exige muita performance, né? Assim, eu acho que mudou, os processos ficam mais rápidos, essa expectativa de um sucesso, de cumprir metas de maneira mais rápida, eu acho que isso causa uma pressão muito grande, né? Por performance cognitiva, enfim, de cumprir meta mesmo. Então, eu tenho a impressão, não sei se eu estou errada, né, Tânia, mas que lá no começo, o burnout, ele foi ligado aos profissionais da área da saúde por causa, lógico, né? Você cuidar de alguém é sempre uma carga considerável. Mas hoje eu acho que esse termo se popularizou porque a gente vive num mundo que exige muito de muita gente, né? Esse termo burnout, a gente pode extrapolar, por exemplo, eu já ouvi, por exemplo, burnout materno, burnout do estudante universitário. Ele é usado ou a gente reserva mesmo para situações ligadas ao trabalho? Sim, se reserva para situações ligadas ao trabalho. Para outras, você está falando de esgotamento. Esgotamento, né? Que isso é...
É legal, né? Exato. Porque às vezes os pacientes perguntam, né? Mas a minha rotina tá caótica, tô com um filho pequeno, tenho que conciliar com o trabalho, com o cuidado da família e tal. Então o burnout ele tá ligado a essa condição de trabalho. Né? A interface entre essas duas coisas pode acontecer quando o ambiente de trabalho não está acolhendo uma pessoa numa situação de esgotamento. Tá. Então, assim, como, né, o ambiente de trabalho vai tratar uma profissional que acabou de ter filho, né, isso pode, né, evoluir para uma situação dentro do trabalho se a gestão disso não for bem feita. Certo. Né? E o mesmo vale para quem está com pais idosos, né? Então, às vezes, você precisa se ausentar, porque, né, você é a pessoa que é de referência, né? Aí a carga não é só, né, às vezes mais em cima das mulheres, porque tem sempre essa expectativa de que são as mulheres que vão cuidar, mas isso acontece às vezes com homens também. Então, você tem seus pais estão idosos, você precisa, e isso não é reconhecido no ambiente de trabalho, que isso é uma demanda legítima, né? Você está se dedicando naquele momento da sua vida a um filho doente, né? Então um manejo não bom desse tipo de situação, aí você pode ter uma interface. Outra coisa que de vez em quando aparece são aquelas situações em que existe assédio moral no trabalho e com um impacto na saúde mental da pessoa, ao ponto de procurar o psiquiatra. E aí a gente fica na dúvida, dá para chamar isso de burnout? Enfim, qual que é a relação entre assédio moral e burnout? Então, a gente foi dessa nuance, por exemplo, né, de ter um ambiente em que não reconheça as necessidades daquela pessoa que está trabalhando naquele momento, né? Isso pode levar a um esgotamento, mas aí a gente tem uma situação que é mais complexa, que é claramente uma situação de violência, de agressividade, né, dentro do ambiente de trabalho por alguém que tem o poder de fazer isso. Então, aí é uma outra camada. Você pode ter até um esgotamento, mas aí vai mais. Tá. Né? As vítimas de assédio, né, elas podem ter consequências muito sérias na sua saúde mental. Né? Porque o processo de assédio moral, né, a gente tem que separar as duas coisas, né? Existem especificidades, mas o assédio moral é algo que mina a confiança da pessoa na sua capacidade de exercer suas funções. Por quê? Porque é um jogo que não está sendo jogado de maneira justa. Né? Então, você passa a exigir daquele trabalhador coisa que ele não vai dar, né? Você exige coisas que você não preparou, você dá uma carga excessiva de trabalho ou não, você tira aquela pessoa, né? E deixa a pessoa ociosa, então ela vai se sentindo cada vez menos validada e a tendência é localizar na pessoa assediada, né, todos os defeitos e os problemas. Né? E o assédio é uma prática sistematizada e recorrente de se fazer isso. Né? Então, aí você tá com uma situação de assédio. Então, é alguém que tem um poder, né, sobre aquela pessoa, então existe uma coerção em relação à perda do trabalho, e essa coerção pode ser para coisas do trabalho, mas pode ser para a questão sexual, aí é mais complicado ainda. A pessoa se sente, né? Isso é o que a gente chama de assédio sexual claro, ou de assédio moral claro. Isso aí todo mundo sabe. Agora, o que fica na zona intermediária é que é o mais difícil. Né? Já é difícil para uma pessoa que foi assediada moralmente ou sexualmente chegar quando a coisa é clara. Quando é menos claro, é até mais difícil. E existem esses assédios, né? A gente, quando estava fazendo a política lá da Unicamp, né, para a promoção de equidade de gênero e prevenção de assédio, né, a gente ficava pensando assim, tá, mas quais são os cenários que a gente vai projetar para pensar essa política, né? Então, assim, os predadores é uma coisa. É alguém que, se tiver numa posição, vai fazer. Vai fazer porque a pessoa tem uma relação com o poder que é muito ruim. Então, ela tendo poder, ela vai exercer, né? A gente brinca que às vezes a gente só sabe que uma pessoa é quando ela tem algum poder e ela acha que não vai acontecer nada. Aí a gente vê a natureza da pessoa. Ela ter oportunidade. Exatamente, né? Então, isso é uma categoria. Né? Agora, existem situações onde a pessoa tem uma percepção de violência, tem uma percepção de uma situação desconfortável que vai, daí sim, talvez levar a um esgotamento, a levar a um desconforto no ambiente de trabalho, que não é necessariamente um assédio,
mas pode ser uma discriminação baseada em gênero e orientação, né? E aí, o que a gente chama de discriminação? É você perceber que, por questões, vamos dizer assim, de gênero, de orientação, ou às vezes até por questões de preferência daquela pessoa por um ou por outro, a gente está falando de assédio moral, estou tentando falar das duas coisas, a pessoa deixa de ter oportunidades. Então, né, você vai priorizar o outro, você vai dar oportunidade para o outro, isso é discriminação. Sim. Não, mas está dentro desse chapéu né, de práticas que são que podem levar alguém a se sentir muito mal e a desengajar do trabalho. Né? E tem aquelas coisas que são estruturais de uma cultura que é muito centrada né, na ocidental, que essa é a nossa origem, né, enquanto país que foi formado por colonizadores que vieram aqui, então nós temos toda essa visão. E aí existe sim, né, um racismo estrutural, machismo estrutural, todas essas coisas que às vezes a pessoa nem se dá conta. Né? Eu vou dar um exemplo assim bem, né, o Celso deu plantão lá com a gente, né, eu dou supervisão no pronto-socorro e às vezes a gente está sentado lá e o cara faz um comentário, me lembro que um colega até amigo, que eu até falei, professor, o senhor até pode pensar isso, mas não pode mais falar. Veio a residente da cirurgia passar o caso, sábado à noite, a gente lá no pronto-socorro. Eu, graças a Deus, não vou mais nesses horários, mas lá atrás, quando eu estava fazendo doutorado, eu ia, né? E aí, ela vem, passa o caso, sai, e aí eles comentam assim, nossa, olha que moça bonita. O que está fazendo aqui? Para que sábado à noite? Então, por que está fazendo isso? Aí eu falei assim, porque ela quer... Né? Talvez ela queira, né? Ela quer, né? E o fato dela ser bonita, o que tem a ver, né? Ele fala, poderia ser uma modelo. Mas não quer. Isso, se a mulher escuta isso, o que você vai pensar? Bom, então, né, o meu valor aqui, ela veio, ela passou o caso bem passado, né? Falou o que ela achou que deveria fazer, e o que eles têm para falar é que a mulher é bonita. E assim, pro colega lá, ele falou assim, mas eu estou elogiando ela. Eu falei, então, né? Mas, olha só, né? E aí eles brincam que eu sou a polícia. Mas pensa no que é isso para uma pessoa que está aqui querendo, né, na residência, ser validada por outras coisas, né? Tanto quanto... Eu falei, se fosse um cara, você ia falar isso? Eu não acho cara bonito. Eu falei, então, mas olha só, as pessoas, né? Sim. Então, por quê? Porque elogio... Não é que a gente fala assim, não pode mais ter elogio. Lógico que não, né? Mas tem lugar. Né? Então, ali, no ambiente de trabalho, onde a pessoa está trocando essa interlocução, não é disso que se trata. Agora, você vai num bar e você está para paquerar e alguém vem e fala que você é bonita, ótimo, né? O ambiente é para isso. Mas não no ambiente de estudo e de trabalho. Não é isso que interessa. Sim. Então, a gente pode pensar que um ambiente em que ocorram essas nuances, mesmo assédio, é um ambiente que propicia o aparecimento do esgotamento e, eventualmente, de um adoecimento mental. Se a pessoa ficar sendo exposta a isso, né, isso vai gerando um desconforto. E isso a gente pode colocar na conta, né, de alguém que precisa fazer a gestão do ambiente. Então, ou é o gestor que precisa olhar isso, se está acontecendo entre pares ou se é uma liderança, e o professor é um gestor do ambiente né, ali daquele trabalho da residência, né? E a gente está falando, no caso do residente, tem uma diferença, né, entre o pós-graduando, embora tenham coisas parecidas, mas ele tá trabalhando ali. Né? Se bem que também todos os outros pós-graduandos estão, né? Que o cara já é reconhecido como mas ainda é um estudante. Né? Então, assim, tem uma responsabilidade do professor de fazer uma gestão daquele ambiente para que as pessoas se sintam seguras ali, né? Confortáveis. Né? Porque onde a pessoa não se sentir confortável, ela não vai conseguir exercer sua função de uma maneira plena. Que é quando a gente está confortável que a gente começa a pensar, pô, isso aqui podia melhorar. Olha, tem uma outra solução para uma coisa que eu estou vendo. Se você está mal ali, você não está nem em condição, né, de pensar essas coisas. Quando a pessoa já está esgotada, é difícil ela pensar em soluções, em como mudar aquele ambiente. Sim, né? Porque ela já se engajou, ela já não acredita mais que aquilo pode mudar. Então ela está só levando, só empurrando. A não ser que ela seja ajudada, saia desse processo de burnout. Sim, que ela vai ser abordada, né, de alguma forma. Né? E claro que aí também cabe a quem está fazendo a gestão
entender como é que aquela pessoa funciona, porque existem características dos indivíduos que os tornam mais vulneráveis a burnout. Né? Então, se a gente for Esse pensar... é um ponto importante. E às vezes isso acontece até com pessoas de alto funcionamento, né? Porque a pessoa tem um reconhecimento, a sua identidade está pautada pelo seu alto desempenho. Né? Então você tem aquele aluno que é super bom, que... Só que aí, assim, primeiro ele faz uma transição, né? do ensino pré-universitário para o ensino universitário e depois para pós. Cada um tem uma lógica diferente e uma necessidade de autonomia diferente. Então, muitas vezes a gente vê ali, né, quando a gente está atendendo quem entrou, quem chegou, né, a pessoa passou numa prova concorrida, fez uma prova de vestibular, usando uma série de estratégias que não vão ser as mesmas que ela vai precisar na hora do ensino superior, porque tem a ver com autonomia e autorregulação da aprendizagem. Então, quando a pessoa está no ensino médio, você está muitas vezes o ensino médio agora e os cursos pré-vestibulares, né, se somam, né, se sobrepõem. Né? A gente também já é de uma época que a gente tinha aquela tranquilidade de que você ia acabar, daí você ia fazer um ano de cursinho, aí você ia pensar o que você queria fazer, não tinha esse imediatismo que não deixa nem o pessoal pensar, né? E no caso da escolha da residência, a mesma coisa. Às vezes você precisa entender o que é a carreira, antes de... Né? E como você é, né? Que tipo de carreira que você vai poder fazer, né? Sim. Mas aí a pessoa estuda na apostila, o professor falou, você tem que estudar isso, 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 porque vai cair no vestibular. Então a pessoa pega uma coisa pronta e sabe que tem que percorrer todo aquele conteúdo. Não é isso que vai acontecer no ensino superior. Muitas vezes a pessoa vai começando a regular entendendo assim, bom, o que é central nessa aula e o que é periférico? Porque você não vai conseguir estudar tudo. E a pessoa, não, eu tenho que estudar tudo. Né? Claro que quando a pessoa entra na universidade não vira essa chave. Isso é uma coisa que precisa ser, né? E eu acho que aí talvez as universidades privadas estão até mais à frente. Isso é uma coisa que a gente tem feito lá na Unicamp, mas que as outras já faziam, que é começar a fazer essa transição de uma forma que a pessoa vá, né, criando aí as suas estratégias de estudo. Tem um apoio psicopedagógico. Exatamente, né? Sim, que eu acho que já chegou ali na Unicamp, mas isso veio se qualificando mais recentemente, né? Mas acho que nas privadas isso já está mais... Né, já tem esse entendimento de que isso é uma coisa importante. Né, de que o fato da pessoa ter passado no vestibular não quer dizer que ele está pronto para ser um estudante universitário. Né? Então, poder fazer essa autorregulação, aonde você vai entendendo cada vez mais o que você aprende sem ter tanto retorno, né, é importante. Então, só resumindo, né, então, essa ideia, né, de que você precisa fazer isso, as pessoas que se sentem validadas pelas suas qualidades, pela sua performance, tendem, às vezes, a acelerar essa performance. Principalmente se elas não têm outros fatores protetores de saúde mental. Então, aquela pessoa que estuda ou que se dedica muito ao trabalho e vai ficando, e chega uma hora que, né, isso também... Né? Então, em algumas empresas daí de tecnologia, na época da pandemia, isso foi uma coisa que tomou conta da vida de todo mundo. Porque as pessoas não tinham mais possibilidade de fazer mais nada. Então, você... trabalhava muito para pôr isso de volta no normal. Não está uma coisa fácil. Tem muita gente que acelerou e aí ficou com isso. E muitas empresas que ficaram com esse ritmo. Né? E muitas vezes cabe ao gestor até dizer assim, olha, você está... Né? Porque você que é corredora sabe, você não corre uma maratona com um tiro de 100 metros o tempo todo. Não. Você sabe quando você tem que acelerar o passo, é a hora que você tem que descansar. Numa coisa mais longa, é isso, né? Num trabalho, num projeto de graduação. Então, tudo bem, você vai ficar alguns dias ali dormindo menos, mas isso não pode ser a regra. E não se pode exigir que o desempenho esteja no pico o tempo todo, porque as pessoas vão... Então, tem uma entrega grande, tem uma prova, tem um projeto, tudo bem. Mas vai ter um momento, quem não sabe fazer isso, né? E às vezes a gente vê, a pessoa é um bom aluno, é um excelente profissional, mas ela e de repente não consegue fazer mais nada. Queima. Queima. Esse é um ponto importante, né? Você ter a fantasia de que você vai ter uma performance 100% o tempo todo. Que é o que fica, muitas vezes, né, sendo veiculado, né, infelizmente, né, os mais jovens, mas todo mundo agora, né, está imerso aí nessa questão das redes, e assim, isso é uma coisa da nossa época, né, dessa época atual, né, que se exige que você esteja 100% feliz o tempo todo, produzindo o tempo todo, né, todo mundo lindo, todo mundo, né, e assim, a vida não é assim, e se cria uma expectativa de que tem que ser. Exatamente. Pode falar.
Não, é que você falou da rede, então seria uma recomendação para essas pessoas diminuir um pouco o acesso à rede, mas não é suficiente. Como que a gente trata da pessoa que já está em burnout? Aí é mais difícil. Porque eu acho que aí, depois que queimou, né? Só voltando um pouco, que eu acho interessante, assim, pessoas de alto funcionamento e com pouca flexibilidade cognitiva e pouco jogo de cintura. Porque a pessoa que é mais flexível, ela saca isso e ela começa... Agora, quem não tem essa flexibilidade sofre muito mais. Sofre inclusive com essa questão do alinhamento de expectativa, porque a gente vai com uma expectativa. Né? Tinha aquele meme da expectativa e realidade. E não vai ser, porque a gente coloca o ideal para a gente precisa ser um norte, mas ele não existe. Né? E acho que aí entra essa questão também das pessoas idealizarem demais. E se a pessoa é uma pessoa que idealiza e não tem essa flexibilidade, ela vai se frustrar e não vai conseguir saber lidar com isso. E geralmente essas pessoas, elas têm uma autocrítica muito forte, né? Autoexigência. O sarrafo da pessoa é muito alto e tem que ser o tempo todo, né? Qualquer coisa. E aí tem a ver com também com questões de... né? É uma coisa assim, de como a pessoa se sente, né? A sua confiança, né? Então ela tem que ser validada o tempo todo, né? Assim, então, para eu sentir que eu tô bem, eu tenho que ter o tempo todo provas de que eu tô bem, e a pessoa usa como régua o desempenho. E que muitas vezes, assim, primeiro que, né, é uma régua que não cabe nessa régua toda a nossa experiência humana, né? Assim, então o desempenho no trabalho não é a única régua pela qual você vai medir se você tá bem ou não. Mas quando esse nó amarra desse jeito, né? Então qualquer coisa que ela não consiga vira tudo, né? E as pessoas às vezes fazem isso com trabalho, fazem isso com relacionamento, e aí é onde a coisa, né? Mas depois que esgota, né? Aí é um trabalho de recuperação. Então acho que aí você tem que entrar em várias frentes, justamente porque o problema ele é multifatorial, né? Então é o jeito o ambiente de trabalho que a pessoa escolheu, a forma como ela se relaciona. O gestor tem que ter um encontro bom, né? Quando o encontro não é bom, né? Então a gente tem que fazer medidas em todas as frentes. Então tem um trabalho, sim, de psicoterapia, onde a pessoa vai entender o seu funcionamento, como é que ela forma as suas expectativas, o que ela faz com as suas expectativas, né? Como é que ela lida quando a expectativa não é, naquele momento, correspondida pela situação, né? E, às vezes, a gente tem que recorrer, sim, a medicamentos. Porque tem remédio para burnout? Verdade. Os remédios que a gente tem são os que tratam as nossas... né? Porque, assim, o software e o hardware funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Né? Então, assim, a gente vai tentando com o que a gente sabe, né? Então, aí depende muito da resposta. Então, se a pessoa ainda está naquele modo de hipervigilância em relação às questões do trabalho, você vai precisar tratar isso. A gente sabe o sintoma. Né? O sintoma, a gente tem lá o nosso... né? Hardware e software, nosso sistema nervoso central, aparelho psíquico, o que vocês quiserem chamar, né? Tudo ao mesmo tempo. E a gente sabe o que a gente usa de medicamento para lidar com esses tipos de resposta. Então, é desse jeito. Mas, às vezes, a gente tem que usar, né? Alguma coisa para ansiedade, às vezes, um tratamento antidepressivo. Se a pessoa já tinha experiências, né, prévias que a tornam mais vulnerável, né? Às vezes, a pessoa estava num certo equilíbrio ali, né? Aí, de repente, ela passa por uma situação desse tipo e aí ela entra, daí a gente vai pensar como é que isso vai ficar depois, né? E é possível que o burnout ele desencadeie um transtorno psiquiátrico, por exemplo, começa com um esgotamento, mas aí progride para um episódio depressivo, por exemplo? Eu acho que pode acontecer como acontece com eventos traumáticos. Né? Às vezes a pessoa tem um TEPT e ele fica complexo e ele vai se agravando, né? E aí, assim, se não tivesse acontecido, não sei, mas aconteceu, né? E veio antes, né? E acho que essa é a grande discussão que se tem. Se a pessoa já estava assim antes ou foi, né? Então tem toda essa... Mas sim, pode acontecer. Como uso de substância também, né? Começa a beber, começa a usar Zolpidem, começa a usar hipnótico por conta própria. Agora ficou um pouco mais... Felizmente ficou um pouco mais controlado. Mas quantas vezes a gente viu gente fazendo abuso de Zolpidem porque não tá conseguindo dormir e não vai atrás de saber, enfim, de resolver eu acho que a pessoa pensa em estratégias para lidar com aquele sofrimento, né? E às vezes a pessoa não vê saída, né? Saída fácil. Você teria alguma coisa para falar, assim, para uma pessoa que se sente esgotada, mas ela sabe que aquele ambiente não vai mudar e ela não
se vê, não vê estratégia para sair daquele ambiente, o que ela pode fazer? Então, acho que aí tem várias coisas que a gente pode pensar, né? Quando a gente se dá conta de que nós estamos vivendo uma situação, um problema, uma crise, vamos dizer assim, né? Que pode ser bom ou não, porque pode ser que a pessoa... A gente já ouviu muitas vezes relatos de pessoas que entram numa crise com uma coisa e aquilo faz com que ela evolua para... Olha, isso aqui não era... Eu achava que era isso que eu queria na minha vida, mas não é, né? E vou fazer outra coisa e vou ficar melhor. Mas quando a gente se depara com um problema, eu pelo menos penso assim, o que você pode fazer no curto, médio e no longo prazo, né? Então, no curto prazo, bom, identifiquei, não estou bem. Talvez você vá procurar uma ajuda, né? E aí a gente pensa assim, eticamente, como é que a gente sustenta isso? Você não vai ficar tratando o sujeito para ele suportar um ambiente assediador, não é isso. Mas ele precisa de alguma coisa imediata. E aí ele vai ter tempo e condição de pensar assim, bom, o que eu vou fazer no médio e no longo prazo? Porque quando a gente está falando de burnout no trabalho, a maior parte das pessoas não tem condição de falar, eu vou embora, não fico mais aqui, porque você tem que pagar seus contos, né? Tem gente dependendo, mas assim, tá, então eu já entendi que isso aqui, né, não tá bom. Claro que você pode pensar assim, será que a pessoa está conseguindo entender que canal ela pode acionar? Às vezes numa psicoterapia isso aparece, né? Ah, mas tem fulano, mas tem um outro setor, mas eu podia, né? Porque às vezes a pessoa vai ficando tão mal e quando ela acha que é ela, né, ela não vê saída mesmo. Então tem coisas que não tem saída e tem coisas que as pessoas não enxergam, né? Tem saídas que ficam invisíveis. Que ficam invisíveis. Como em qualquer momento, né, que você está, né, sob muita pressão. Acho que aí é traçar esse plano. Então, procurar ajuda pode ajudar a pessoa a pensar nisso, né? Assim, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer. E o problema é esse lugar que eu estou trabalhando ou o problema é esse tipo de trabalho que eu estou descobrindo que não era isso que eu queria. E é muito difícil, às vezes, abrir mão. Porque a pessoa fez uma preparação para uma carreira e quando ela chega lá, ela fala, nossa, mas isso aqui não vai me fazer feliz. Porque o fato da gente fazer uma coisa bem não quer dizer que você vai querer fazer isso o resto da sua vida. Nós temos tantas habilidades, todo mundo tem, né? E aí você vai, né, conforme você vai ficando mais maduro, tem coisa que também não faz mais sentido. Mas, às vezes, abrir mão de toda uma trajetória porque a gente se identifica com isso. Sim. Trabalho é uma coisa importante na vida da maior parte das pessoas e é uma insígnia de identidade. Mas você vai abrir mão disso, né? Isso é um fracasso? Então, não necessariamente. Se a pessoa estiver pensando de uma forma, né, menos fechada, menos quadrada, que você escolheu aquilo, você tem que ir naquilo, você tem que ser bem-sucedido naquilo. Se você não der certo naquilo, é porque você fracassou. Não necessariamente. Mas ter uma condição de poder pensar sobre isso, né? E enxergar outras possibilidades. Caminhando já para o final desse episódio, eu queria que você falasse um pouco, Tânia, sobre a atuação do psiquiatra no burnout. Tanto com o paciente, como com as empresas. Eu acho que é uma área muito ampla, né? E tem essa demanda crescente. O que você vê como área de atuação da psiquiatria nessa condição? Eu acho que a gente pode, né? Geralmente a gente primeiro pensar assim, né? Que a especialidade da psiquiatria, claro que a gente é suspeito para falar, né? Mas assim, ela é muito interessante no sentido de que a gente pode usar uma caixa de ferramenta muito grande, né? Porque o médico, né? Ele vai ter toda a prática, tem que saber sobre medicação, né? A gente está falando agora das especialidades mais clínicas, né? Mas a gente precisa entender como funciona, saber medicar, saber identificar todas as outras condições clínicas que podem estar relacionadas, né? Mas tem uma outra caixinha do lado, né? Que é de você entender as relações humanas, né? Como isso impacta, né? E a gente, nesse aspecto, a gente tem muita potência, né? E acho que assim, os psiquiatras eles têm muita curiosidade em muitos temas. Eu acho que isso é muito interessante, né? Fora as técnicas, mas a gente tem que entender o que está acontecendo no mundo, né? O mundo do trabalho, mas ele tem a ver com a política, ele tem a ver com tecnologia, ele tem a ver com tantas coisas. Então a gente pode abrir essa outra caixinha, né? E aí ter uma ideia, né, do que é relações no trabalho. Então assim, eu posso até pegar um pouco, né, falar do meu percurso. Eu fui estudando coisas, né? Comecei lá com a medicina, com a psiquiatria, trabalhando em hospital, mas a gente quer mais, né? Para poder fazer essas intervenções, porque, né, o paciente da psiquiatria, ele pede isso, né? Tá, você me medicou, tá, tô sem sintoma, e agora? Né? Como é multifatorial, a gente vai poder
ter outras técnicas, né? Então, ter um pouco de noção, né, de como é que você faz um psiquiatra ele não precisa ser um psicoterapeuta, mas ele tem que entender algumas coisas a respeito de vínculo, a respeito da potência que a palavra tem, né? Então, entender como é que, quando você coloca uma palavra, né? E às vezes você estudar um pouco sobre esse assunto, sobre psicoterapias, te dá essa noção de tudo que o seu paciente projeta em você, porque isso, por um lado, a gente tem que identificar para separar, mas por outro, dá muita potência, né? E como a gente escuta muitos pacientes, né? A consulta de psiquiatria é uma consulta onde se faz muita escuta, ela é clínica por essência, né? Sim. Também te dá muita potência de usar a palavra, né? E ter essa noção de que, assim, para você poder fazer isso, você não vai virar um conselheiro, isso não é disso que se trata, mas é você ter bagagem para isso e condição, disposição para isso. Sim. Né? Porque aí você vai... Aí a coisa vem. Né? A gente vai aprendendo aqui, vai aprendendo ali, então tem um pouco de noção de relações, né? de como é que a comunicação pode ser mais ou menos violenta, como é que... Né? Isso a gente aprende pelo bom senso, mas existe uma forma também de se apropriar disso, né? Tem conteúdo para ver em relação a isso. Né? Não é para virar coach, não é nada disso, mas é para ter essa outro ferramental que o psiquiatra tem, porque conforme esse vínculo vai se aprofundando, os pacientes vão demandando isso da gente. Né? A gente tem pacientes que estão há anos e que confiam e que, né? Então, eu acho que isso é interessante. Doutora Tânia, obrigado pela sua participação. Foram dados muito importantes que a gente pôde discutir, né, Renata? E você que nos assistiu, deixe o seu like, compartilhe com seus colegas, se inscreva no nosso canal, Entre Sinapses, e toda semana a gente vai ter algum tema novo e legal para discutir. Doutora Tânia, muito obrigada. Pessoal, até o próximo episódio.